como que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do seu, do meu, do nosso querido Vale do Suplício. E olha, para começar, eu quero dizer que aqui no Vale, eu e a Dri, que fundamos, criamos e somos co-âncoras aqui, a gente tem um esforço muito grande na seleção de pessoas que a gente entrevista, porque a gente acredita em diversidade. E eu não estou falando só em diversidade como o paradigma que a gente está acostumado hoje e que é absolutamente legítimo, mas na diversidade que eu acredito que é a maior que existe, que é a diversidade do indivíduo, né? De onde a pessoa vem, qual a sua história, onde ela nasceu, quem são seus pais, o que ela entende pela vida. E eu estou bem feliz porque eu vejo que hoje, nesse episódio, a gente tem mais uma história muito boa para conhecer e retratar. Não é não, Dri? Sim, Sil. E ela é bem diferente do que a gente costuma tratar aqui no Vale, a começar pela preparação. Porque eu vou contar para você que está ouvindo a gente que eu cafuquei o LinkedIn buscando a trajetória pessoal e profissional do nosso entrevistado para dar um resuminho para você, como a gente faz com todos os episódios. Mas eu não achei nada. E daí eu fui falar direto com ele para pedir a mini bio. E a resposta que eu vou parafrasear aqui agora foi a seguinte: Mana, não curto esse lance não. Mas eu posso sim te mandar um mini currículo depois que realizar um atendimento aqui. Pois eu amei essa resposta e eu impedi que ele me mandasse o arquivo, porque isso conta muito sobre quem ele é, muito mais do que uma trajetória, do que uma mini bio que fica lá estática no LinkedIn. Então, Valer, eu vou pedir para o próprio Vicente Monteiro, que é o criador e líder do Alquimista da Caatinga, para que ele resuma em 1 minuto a sua trajetória profissional e para ele explicar por que ele não curte esse lance, não. Vamos lá, Vicente, seja muito bem-vindo e valendo! Oi! Obrigado, Adriele, obrigado, Silvia, obrigado a todo mundo que está escutando o Vale do Suplício, né? Quando eu li esse nome, eu disse, meu Deus do céu, é exatamente o lugar onde eu estou agora. É o Vale do Suplício. Mas, objetivamente, indo para a resposta, eu me considero, sabe, um cozinheiro de bebidas. Olha só. Pela falta de referências, pela falta de, digamos assim, algum tipo de formação que represente tudo da minha trajetória, né? Que é longa, eu já tenho 43 anos e nesse mundo de bebidas já vai uma década. Eu acho que o ser cozinheiro de bebidas representa bem tudo o que eu estou fazendo, que eu estou criando, que eu estou pensando. Ô, Vicente, você não está no LinkedIn porque você não precisa ou porque você não gosta? Os dois, Silvia, os dois. Primeiro que eu não tenho muita habilidade com o LinkedIn e também não tenho muita habilidade com manipular diversas plataformas. O tempo que eu tenho é muito pequeno, exatamente porque eu venho do Vale do Suplício já há uma década, e você imagina que a quantidade de atribuições que existem, seja para a pessoa que está empreendendo, seja para a pessoa que está ali criando um negócio, criando um produto, são muitas atribuições e manipular diversas redes, criar isso de forma qualificada, fica difícil pra caramba. E o LinkedIn eu ia tentar começar a fazer quando eu fazia psicologia, mas acabou que, não, eu não vou ligar para essa rede. E mesmo na rede principal que eu utilizo hoje, que é o Instagram, para a marca Alquimista da Caatinga, eu tento aparecer bem pouco. Isso não é uma escolha apenas de reserva, por uma reserva, mas também porque eu entendo que a marca ela não é sobre mim. Então, tenho essa escolha, sabe? Dá para entender um pouco mais. Só que há muito mais do que isso, do que cozinheiro de bebidas e de ex-estudante de psicologia, que inclusive a gente vai falar disso mais para frente. Nos bastidores, antes da gente começar a gravar,
deu para ver que outras coisas, outras habilidades, outros conhecimentos te compõem, né? Tanto que você pediu um espaço para falar algumas coisinhas aqui no nosso podcast. Então, o palco é seu, Vicente. Ah, Adriele, obrigado. Eu ia fazer um showzinho, né? Mas eu acho que não vou fazer showzinho, não. Só queria comentar que, por exemplo, eu estou fazendo a criação de um novo produto agora. É uma pesquisa que já dura 8 meses, acho que até mais, sabe? E eu ia pedir para abrir os trabalhos, né? Tocando um ponto de Jurema, que é um dos ingredientes que eu vou trabalhar, né? Então, inclusive, se for possível, a gente colocar, executar isso de alguma forma. Ah, não, mas pode tocar que a gente arruma depois. Só pra se eu entrar no clima que ela não ouviu. Eu abro os meus trabalhos com a força da Jurema. Eu jurei, jurei, jurei. Jurei perante a Jurema. Jurei e torno a jurar. Jurei por toda a Jurema pra nunca fazer o mal. É isso. É com esse ponto que eu entro na mata e peço licença para mexer nesses vegetais que, apesar de ter um ceticismo, digamos assim, construção mesmo, sabe? Envolvido com ciência, envolvido com pesquisa e academia e tudo, eu tenho muito respeito pela cultura e por essa outra ciência, né? Que existe da nossa formação enquanto povo. Então, é com esse ponto que eu sempre começo a fazer os trabalhos relacionados a esse novo produto que eu vou criar. Inclusive, existem questões, além dos direitos autorais, né, que elas ainda não estão resolvidas para esse novo produto, né, porque eu faço uma pesquisa extensa sobre a cultura, sobre, digamos, as substâncias que existem dentro do vegetal, e aí eu preciso encontrar um nome científico correto para, em pesquisas, em artigos científicos, verificar, de acordo com com essa identificação botânica correta, se tem alguma toxicidade, se tem algum problema de mexer com isso, falando em substâncias químicas, né? E tudo isso faz parte do conjunto de pesquisas que eu faço. Eu faço isso em conjunto com a pesquisa da cultura e, obviamente, eu ainda preciso ter algumas autorizações de mestras e mestres da Jurema, que é um conhecimento extenso demais. Existem vários reinos, existem os reinos desencantados, e tem toda uma questão ética que é prioritária no trabalho da Alquimista da Caatinga. Isso aconteceu com o Cauína e vai acontecer com esse novo produto. Nossa, eu quero entender muito melhor isso, todas as nuances que compõem os produtos, né? Mas deixa eu só dar um passo atrás e explicar para quem está ouvindo a gente, que ainda não conhece você e a sua ideia, né? O seu empreendimento. É, tudo que eu sei, eu fiquei sabendo, eu estou aprendendo aqui com vocês hoje, sobre o Vicente, é baseado numa reportagem que saiu agora em agosto na revista Piauí. É, e que fala sobre a empresa Alquimista da Caatinga, que foi criada pelo Vicente. É uma fabricante de bebidas que resgata a cultura brasileira, e deu para ficar muito claro aí com esse começo do nosso papo, em especial a cultura nordestina, e se desafiou a lançar um espumante de caju. A cauína, a que ele se referiu há um tempo atrás, é a bebida, é esse espumante de caju. Então, eu queria que você contasse pra gente, Vicente, por que caju? Por que o espumante? Por que a bebida? Como que isso surgiu, né? Como a Alquimista da Caatinga surgiu? Ótimo. Nossa, será que a gente tem tempo? Vamos lá. Eu já tinha um trabalho com bebidas, né? Eu fabricava bebidas. Teve um período entre 2013 e 2016 que eu trabalhava com cervejas artesanais. E durante esse meu trabalho eu comecei a identificar um desconforto da minha parte em replicar um produto da cultura do colonizador, digamos assim.
ou mesmo sem esse peso, digamos, político, né? A cultura de outros povos, sem falar da nossa cultura, sem investigar os produtos que foram produzidos antes de haver uma colonização. Eu tinha digamos, um desconforto com isso. Fazia cerveja para ganhar dinheiro e era ok, era legal. O trabalho que eu fazia, até porque a cerveja é uma bebida muito popular e já é uma coisa bem brasileira, né? Acaba que a cultura, eu ia até comentar um pouquinho sobre o Lima Barreto, que traz uma personagem maravilhosa, que é o Coronel Quaresma, né? Do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem uma figura que é assim, ele tem ideais sobre o que é ser patriota, nacional, e esses ideais não fazem, nem naquele tempo, no finalzinho do século XIX, não fazem relação nenhuma com a realidade, né? Então, existe todo um idealismo por trás de algumas figuras que pensam sobre o Brasil, sobre essas questões de produção, indústria e tudo. E aí, com o meu trabalho, a minha pesquisa na cerveja, eu comecei a me indagar diante dos fatos históricos que eu vinha pesquisando, diante eu vou dar um exemplo bem claro e assim, rápido, né? Eu fazendo cerveja, adorava sentar no bar, pedir uma cerveja e conversar com amigas e amigos, e isso era uma coisa maravilhosa, é um ritual, isso faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos hábitos, né? Isso é atual. Isso não está no mundo ideal, isso não faz parte da cultura dos povos originários que viviam aqui, mas isso é hegemônico no país inteiro agora. Essa cultura, esses hábitos, eles são novos, eles vieram depois da industrialização, vieram depois da industrialização do Brasil, né? Então, a cultura ela é dinâmica, ela vai ganhando novos cenários, vai ganhando novas personagens e às vezes perdendo também, né? E aí, no caso, a minha pesquisa era sobre esses personagens e essas bebidas que foram perdidas. Aí eu me interessei bastante por essa pesquisa e em 2019 eu participei de um laboratório, era um edital que foi lançado de uma escola que é uma novidade também, e não é só uma novidade aqui no Ceará, ela é uma novidade, eu acho que a nível de Brasil, que é uma escola de gastronomia social, que é uma escola pública, ela tem cursos de cozinha, ela fica em uma comunidade, em uma região que tem algumas pessoas ali que não são, digamos assim, não é o lugar mais privilegiado da cidade, né? E, inclusive, os cursos que são oferecidos lá são da mais alta qualidade, os equipamentos que essa escola tem são os mais novos, o próprio prédio, ele é uma obra linda, magnífica, fica em cima de um morro bem alto, de frente para o mar do Mucuripe, é assim, uma coisa linda a própria escola, e além dessa inovação, dentro digamos, das perspectivas da escola, existe uma que foi a criação dos laboratórios de criação. O corpo docente ali, o corpo diretor da escola que estava sendo criada ainda, 2018 foi o primeiro laboratório e 2019 foi o segundo, que foi o que eu submeti um projeto que foi aceito a partir do edital, né? Esse projeto falava sobre um dos meus sonhos, quando eu fazia cerveja lá em 2016, 2014 a 2016, né? Que era ter uma levedura nacional, ter uma levedura cearense, que eu pudesse fermentar as cervejas com uma levedura que fosse nossa. Então, eu submeti uma pesquisa coisa de louco, menino. Nossa. Assim, porque isso, depois que eu foi aceito e a gente foi conversar com os parceiros e as parceiras, o pessoal disse, Vicente, isso é um projeto de doutorado e isso vai levar uns 10 anos para fazer uma parada dessa daí e tu quer fazer em 3 meses? É isso mesmo? Você tem certeza?
Aí ele disse, bem, não sei se eu vou conseguir produzir um trabalho acadêmico, mas conseguir a levedura e reproduzir, transformar isso em um produto, eu garanto que consigo. E conseguimos. Então, no final de 3 meses, como eu já sabia exatamente o que pesquisar, onde encontrar, tudo isso facilitou por conta do meu background, né? Estava ali já trabalhando com isso, já sabia como funcionavam os processos de fermentação. E aí, no projeto, eu escrevi tudo isso, a gente executou o projeto e, no final, eu consegui isolar junto com os parceiros e as parceiras, e isso foi a UES, a UFC também se envolveu, disponibilizando o laboratório dela e as pessoas que são especializadas, digamos, em biologia e microbiologia para fazer a seleção de uma cepa, né, específica, de uma célula dentre milhares de micro-organismos que estão ali na coleta, faz a seleção, enfim, multiplicamos, aplicamos em alguns produtos e um dos produtos que foi feito foi uma bebida de caju que não estava no projeto. Não estava. Ah, ele aconteceu então, não foi programado, Caju. Ó, segura o caju, porque a gente quer saber mais sobre o caju, mas eu não posso deixar de voltar um pouco atrás, Vicente, porque você entrou falando muito bem aí do que foi a execução já de tudo isso e o ponto que você tá. Olha só, uma tacinha de cerveja. De Cauína, na verdade, essa tacinha. De Jurema. Ema, olha, nem foi pro mercado Bebida ainda. nova. Da bebida nova que vai vir. Ai, que delícia! Mas o ponto você trouxe muito bem a questão cultural de o álcool ele ser entendido como parte da cultura, né, da nossa socialização. E 2 pontos, um que você trouxe, que isso a gente entende como algo absolutamente normal, mas isso é a nossa cultura, né? Se você vai para qualquer país muçulmano, por exemplo, o álcool é proibido, né? É entendido, tem toda uma questão religiosa, mas também uma questão de entendimento do que aquilo representa para a saúde. E assim, ainda que a gente tenha uma cultura bastante que aceita muito bem a questão do álcool, é, a gente tem uma história, né, que envolve tudo isso. E assim, pelo pouco que a gente sabe de você, parece que você tem aí um histórico aí com essa questão do álcool que é interessante, né? Então eu queria saber o que te levou a escolher esse caminho, né? Como empreendedor, qual é a sua relação com esse aspecto cultural que a gente entende que é de todo mundo, mas que sempre é o que eu falei no começo, a gente está falando de indivíduos, então todo mundo tem as suas nuances, né? Vamos lá, Silvia, entrar na história da família. Vamos agora, caso de família, pode ser. Bem, meu pai era alcoólatra, né? Vamos começar assim, vamos lá, uma sessão de terapia aqui. Não, não é isso. Vamos encurtar a história. Vicente, mas os pais das crianças da década de 70, 80, 90, boa parte eram alcoólatras, né? O meu também era alcoólatra, era muito comum, era difícil ver um pai que não fosse alcoólatra, inclusive na minha comunidade, né? De fato, mas isso é um problema de saúde pública, né? Isso não é só na década de 70, 80, isso é atual, inclusive eu vi alguns comentários relacionados a algumas pesquisas que dizia que mulheres hoje estão, inclusive, tendo um consumo maior de álcool do que homens e que tem uma dinâmica que está acontecendo aí na sociedade que precisa ser compreendida e analisada, né? Mas a minha questão é essa. A minha questão é que meu pai era alcoólatra, eu tive toda uma dinâmica de vida onde isso se apresentava em alguns momentos. Eu mesmo comecei a beber bastante e aí, em determinado momento, eu comecei a entender sobre o que era esse beber e não no modo automático, não no modo, digamos assim, sabendo o que eu estava fazendo. Tem uma palavra melhor, mas não estou encontrando agora. Vamos para frente. Quando eu comecei a entender melhor do que estava acontecendo, e isso aconteceu quando eu comecei a pesquisar sobre cervejas, aí eu fui entendendo um pouco mais a história, entendendo a cultura, e o meu consumo mudou muito a partir disso. Até porque eu comecei a consumir bebidas
por desejo, e não só porque eu estava na turma, e não só porque era um hábito, começou a surgir um desejo individual, e não porque eu estou dentro do coletivo, né? Um ponto muito importante que você trouxe, Silvia, porque isso também aconteceu após a industrialização, né? Isso é uma dinâmica que é atual do nosso sistema econômico, mas os nossos povos, antes, aqui, eles também consumiam álcool, e o álcool, e não só o álcool, vários outros enteógenos também, eles são consumidos por seres humanos em diversas culturas. Eu não sei se em todas, mas pelos estudos que eu tenho, álcool e enteógenos de uma forma geral são consumidos em muitas culturas, e isso faz parte de uma estrutura social, faz parte do modo de existir digamos, de um povo, né? Aí eu vou fazer relação diretamente com o Cauim, que alguns estudos, eu estou falando de cabeça, viu? Não tem nada fresco. Estudos que foram feitos há 3 anos atrás, né? Eu consegui ver, eu consigo lembrar que existiam algumas pessoas e algumas... Eu não quero usar a palavra comunidade também, porque não representa bem isso, né? Alguns povos que bebiam para lembrar dos antepassados. Eles não bebiam para esquecer, não bebiam porque tinham problemas, não bebiam para ficar violento, não bebia para afogar as mágoas. Aquele momento, que inclusive era um momento específico para isso, não era todo dia, me deu a vontade de beber álcool, não era isso, era um momento específico, que às vezes durava uma Ritualístico, semana. geralmente, né, Vicente? Exclusivamente ritualístico, exatamente. Então, existe essa questão que atravessa o comentário que foi feito, né? E que, entendendo isso, a questão do álcool, hoje, aí eu fui começar a falar sobre caju, porque nas minhas pesquisas, os povos originários não consumiam bebidas destiladas que têm uma alta concentração de álcool, né? Eles consumiam bebidas fermentadas com baixo teor alcoólico, e essas bebidas, eu entendi que seria melhor eu trabalhar com bebidas fermentadas mesmo do que com bebidas destiladas, né? Então, para você, só para resumir, foi um processo mesmo de ressignificação do hábito de beber, do que significa beber, e foi um resgate cultural da bebida, né? Muito mais por um prazer até, né? Você falou do desejo, né? Um prazer, uma degustação e um contato, né? Com os povos primitivos, quanto pelo lado comercial, que aí entrou o empreendedorismo. E já fazendo o gancho no que eu queria te perguntar, vendo a sua trajetória, Vicente, dá para notar que ela foi bastante, pelo menos para quem está de fora, né? Não sei se foi o caso de quem viveu, de que ela foi bastante experimental. Então, você até mencionou no começo do episódio, né? Você começou a faculdade de psicologia. E aí você trancou, pelo que eu entendi do que eu li na sua reportagem, para se dedicar aos estudos da cerveja, né? Você vendeu o carro para estudar cervejaria na Alemanha, mas o dinheiro não deu, então você teve que ficar aqui. Aí teve 2019 que você mencionou a sua participação nos editais. Enfim, muita coisa aconteceu no intervalo muito curto de tempo. Eu fico pensando como que a sua cabeça não estava fervilhando enquanto você vivia tudo isso, porque a gente, além de tudo, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que gerar renda, né? E você comentou que você adorou o nome do Vale, né, do nosso podcast, porque você falou que você está vivendo ele agora. Então eu queria saber como é que você foi administrando tudo isso na sua cabeça para chegar hoje onde você chegou. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com bebida, era por grana, era por gostar disso, mas nunca sobrou grana na minha casa, nem para mim. Eu trabalho desde os
17 anos aí, inclusive saí de Fortaleza, fui mais uma das pessoas que migraram para outros estados a fim de ter uma possibilidade de vida melhor. Voltei, quando eu voltei foi que eu fui fazer psicologia, mas assim, desde o começo foi pensando em trabalhar com algo que tinha um interesse genuíno, um desejo, mas pensando em vender para fazer grana. Ok, lá no começo, em 2013, tinha ali uma certa coisa atrapalhada com relação à cultura, à arte, grana e misturada, não atrapalhada, né? Tudo na cerveja que eu produzia, porque eu produzia em um ambiente de música, né? Eu sempre falo assim, um ambiente cultural. Eu criei uma casa de arte e cultura que se chamava Casa Vândala, e eu fazia exposições de arte de pessoas que eu achava incríveis e que não estavam nos lugares onde tem hegemonicamente um programa de arte, né? E aí nessas exposições eu lançava a cerveja junto com a artista ou o artista. Então, a cerveja fazia parte desse ritual, né? De abrir as portas para mostrar um trabalho novo, e a cerveja estava junto lá. Então, sempre teve essa minha interação entre cultura e arte no meu trabalho com bebidas. Era um lugar que precisava de grana, eu vendia isso, mas aí depois que veio a pesquisa e que eu não tinha mais um lugar onde eu poderia fazer a cerveja que eu vendia, e não tinha nem onde fazer, e sair com uma pesquisa incrível nas mãos, que poderia gerar uma grana absurda, porque seria assim, uma das primeiras leveduras que poderiam ser comercializadas no Brasil, né? Antes de mim, que eu lembro, na época, só tinha a Gabriela Monteleone, ou não estou lembrando exatamente o sobrenome dela, uma mineira que tem um trabalho de doutorado aí, que ela conseguiu isolar uma levedura brasileira, e a gente poderia ter levado isso à frente, mas era uma coisa milionária, não tinha como captar esses recursos na época, até porque a própria escola de gastronomia não tinha essa fruição aí de negócios, né? Inclusive, pessoas de negócios que estão escutando esse podcast, observem os trabalhos que são executados na escola de gastronomia, que lá só sai coisa incrível. Assim, são pesquisas lindíssimas e tudo a ver com o que está sendo discutido hoje no âmbito da gastronomia social, né? Mas só um parênteses, essa levedura, no final, você não conseguiu identificar, né? A gente conseguiu isolar, conseguimos fazer produções a partir dela, mas a gente não conseguiu transformar ela em um produto. Ah! Um levedor, um laboratório de multiplicação de leveduras para comercializar. É isso que é muito caro, entendi. Nossa, mas isso é milionário aí, isso não tinha. Precisava, assim, de fato, seria uma aposta muito alta e teria que ser uma aposta de pessoas que sacavam daquilo. Não era todo mundo que iria apostar em algo assim, né? Mas, de fato, eu saí da pesquisa, saí com o produto, fui atrás de vender o produto, né? Só que no meu tempo eu disse, cara, eu preciso de grana para sobreviver agora. Não vou poder esperar que esse produto, que essas leveduras da Caatinga sejam compradas por alguém, que sejam implementadas. Eu preciso de algo agora. Lembrei que fez muito sucesso um dos produtos que eu fabriquei no final, que foi a bebida de caju, né? E eu disse, cara, o caju tem uma relação aí muito louca com esse estado, né? Eu já sabia que o estado é o maior produtor de caju do Brasil, mas aí eu pensei em pesquisar. Deixa eu pesquisar aqui essa fruta, deixa eu olhar melhor para essa fruta que faz parte do nosso cotidiano, quase a gente não enxerga, mas deixa eu pesquisar. E começou a me lembrar dos meus incômodos lá atrás, né? 2016, 2017. Uhum. Aí eu fui pesquisar sobre o caju. E aí
tem uma pesquisa grande, tipo, foi um ano de pesquisa teórica e durante 1 ano e 6 meses eu fiz testes, experimentações para até chegar no produto Cauína, né? A gente entendeu já, Vicente, que você literalmente entrou na mata para fazer essa pesquisa toda dos ingredientes dos seus produtos. Mas quando você mergulhou na mata e você mergulhou nesses contextos de povos tradicionais, o que, além de consumo de bebida, você aprendeu com esses povos tradicionais? Maravilhosa. Aprendi o que o pessoal está chamando hoje de ESG, economia circular e tudo. Tá tudo lá. Tá tudo pronto. Os povos já fazem isso. Não se inventou nada, só olha para fora, saiu da sua bolha. Foi isso que eu aprendi. Quando eu olhei para a pesquisa que eu fiz, que foi um pouco teórico ali, que se relacionava com textos antes e depois e durante a colonização, eu percebi que, por exemplo, os cajueiros, eles não eram plantados para a fabricação de suco ou de bebidas que poderiam ser feitas com eles, né? Uhum. A cajuína é um produto já moderno, ele nasceu já no comecinho do século XX, né? Um produto para vender mesmo, para utilizar esse caju que não era utilizado, era desperdiçado, né? Mas, assim, aprendi mais também sobre o que eu posso usar de técnica para conseguir criar uma bebida que tenha um direcionamento de uma bebida de altíssimo padrão, uma bebida premium, como se diz, né? Então, uma das coisas que foi utilizada foi a tecnologia social, vou colocar aqui, balançando os dedinhos, entre aspas, né? Mas não é nem para balançar os dedinhos, entre aspas, não, porque é uma tecnologia mesmo. A tecnologia social é uma tecnologia mesmo, né? Existe a tecnologia social que é criada a partir da reprodução da criação da cajuína, né? A cajuína é criada pelo Rodolfo Teófilo, mas não quer dizer que os povos que trabalham com a cajucultura hoje, que utilizam o caju para fazer uma bebida, essa cajuína, eles usam exatamente a tecnologia que foi criada lá pelo Rodolfo Teófilo. Existiram inovações, existe uma tecnologia social que é criada. E ela entrou dentro da receita do Cauína. Eu fiz questão dessa tecnologia social ser não existe Cauína sem cajuína. Ponto. Fechou. E uma coisa que eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem, mas o Vicente ele explicou que o fruto é a castanha e o que a gente acharia, né, que é a fruta, que é a que tem o sumo e tal, esse é um material que é muito descartado no Brasil. Por isso surgiu a cajuína. Tem um dado de que 80% do caju, da fruta mesmo, da fruta não, desculpa, dessa carninha que ele mencionou, é desperdiçado no Brasil. É mais de 1 tonelada por ano. Então, assim, quando você traz para um conceito, como ele falou, essa tecnologia social, que você acaba com o desperdício, você está falando de um impacto enorme. Falo, e como eu estou utilizando a tecnologia que a pessoa já conhece, eu não preciso ensinar nada para ela. Isso é maravilhoso. Ela que está me ensinando, entendeu? Uhum. Ela que está me ensinando como é que eu vou preservar esse fruto que é tão difícil de ser preservado, porque caiu do cajueiro, contaminação na hora, em questão de horas já perdeu o caju ali. Então existem métodos que foram construídos por esses povos, e aí já não é mais nem uma questão só de povos originários. Essa tecnologia social, inclusive, ela é reconhecida pelo IFAM hoje, né? O IFAM tem um documento, uma pesquisa enorme que diz como é que deve ser feita a cajuína. Isso virou um patrimônio, né? Algo patrimonial, né? O método de produção de cajuína hoje é um patrimônio, tem isso, só que aí tem a minha mão.
a minha mão na construção do Cauína, que é entender qual a melhor técnica que eu devo utilizar para fermentar esse suco e como que eu vou processá-lo para gerar uma bebida alcoólica que tenha ali alguma parametrização, que não seja uma surpresa sempre, né? Porque quando você trabalha com fermentação natural, que foi como eu trabalhei no começo, pode sair tudo. Muitas fermentações deram produtos que não dava para consumir. Tinha que cheirar e já jogava fora, porque isso aqui vai causar problemas para mim, né? Vou ser preso, imagina. Só para saber, assim, bem uma visão mais de negócio mesmo. Hoje, a Alquimista da Caatinga produz quantas garrafas? E é só um produto, né? A gente tá falando da Cauína. A Jurema vai ser lançada ainda. Só dá um panorama, assim, de negócio mais rapidinho pra gente? Eu estava querendo falar, obrigado, Adriele, porque recuperou um ponto que eu estava querendo falar, né? Sobre essas tecnologias sociais, né? O projeto do Alquimista da Caatinga, ele é muito audacioso. Ele pode se tornar um projeto que forneça a possibilidade de agricultores familiares não venderem o caju a... Eu vou te dar um número aqui que parece absurdo, mas é o fato, né? Se eu quiser, eu compro 30 quilos de caju a R$6. Nossa. Imagina quanto tempo uma pessoa passa coletando caju para dar 30 quilos para ela ganhar R$6. E aí eu teria a possibilidade de, se o projeto se desenvolver como a gente tem na perspectiva, de transformar esse trabalho, mesmo tempo o trabalho que ela utiliza ali coletando caju, para dar R$100 para ela por esse trabalho. A gente tem esse potencial, a gente tem essa capacidade. Um projeto futuro. O projeto da Alquimista da Caatinga é auspicioso, mas é um projeto para 50 anos, aí, sei lá, 100 anos. Agora a gente tem uma transformação de uma família que estava querendo começar ali a fazer cajuína, não nada relacionado a vinho, nada relacionado a bebida alcoólica, ela estava querendo fazer cajuína, e ela começou a fazer, que é o Silvana Soares Pereira, que é o meu parceiro. Só tenho um parceiro, por enquanto. Nossas parcerias, elas se dão com a família, a gente ir lá, almoçar, jantar, passar o dia conversando. Tem uma outra tipo de relação, não é uma relação sal-papum. E, inclusive, eu consegui empréstimo para ele, a gente, né, da empresa, mostrando que ele tinha capacidade de produzir, porque a gente ia comprar a produção dele, aí ele conseguiu empréstimo por isso, aí a gente assinou como avalista, enfim, tem todo um tipo de relação que nos interessa e que acaba promovendo um trabalho que a gente não interage com esse trabalho. Eu não vendo cajuína dele. Eu não me interesso em vender o produto dele. Se ele quiser ajuda com isso, a gente pode ajudar, mas eu deixo ele livre, absolutamente livre para fazer como quiser. Eu só quero ajudar a melhorar o produto dele, melhorar o rótulo, a apresentação, pedir para ele criar uma rede social, enfim, tem todo um trabalho ali que vai sendo construído para eu ajudá-lo a ele melhorar de vida, usando o caju. Aí, qual é a contrapartida que a gente tem quando faz isso? A gente tem o melhor insumo que eu puder. O melhor insumo que eu puder. Aí, te entrego tudo isso, mas, por favor, quando for trabalhar com o caju, que é o produto que eu vou utilizar, faça assim, 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 que dá certo. Pronto, morreu. Parceria maravilhosa. E assim é o que vem acontecendo. Todo mundo fica bem, né? Então, aí hoje tem a Cauína e você vai lançar a Jurema ainda nesse ano ou ano que vem? Eu estou com uma pesquisa ainda, nem com um produto piloto pronto. O nome também, a gente não tem um nome pronto, mas digamos, o ingrediente principal vai ser essa planta. Essa planta, ela tem uma importância cultural enorme e é uma planta que, quando a gente viaja pelo interior aqui, todo dia, toda vida que você vai viajar para o interior, principalmente em época de seca, o pessoal está queimando essa mata que está aqui na beira da estrada,
E é tudo Jurema, porque ela é uma planta, digamos assim, da vanguarda ecológica de reflorestamento. Tá tudo desmatado. Aí começa a surgir ali as primeiras plantas, aí vão surgindo algumas espécies e a Jurema é uma delas. Então ela está na vanguarda desse processo natural de reflorestamento da caatinga e isso tem uma importância enorme para todo o trabalho que a gente vem fazendo, né? Além de ter toda uma história cultural que se envolve com os povos indígenas e os povos que foram escravizados em uma interação no sertão do Nordeste incrível. Tem muita história para contar sobre ela. Vicente, a gente chegou aqui ao fim. No final do nosso bate-papo, a gente tem uma sessão de rapidinhas, assim. Eu falo uma palavra, você responde o que vier à cabeça sem muita explicação. Ai, meu Deus! Quem tá só ouvindo não viu que ele tampou o rosto. Ai, pisciano, vai ter que ser objetivo. Não consigo, mas vamos. As perguntas vão te ajudar. Confia no processo. Então vamos lá? O caju é Tesouro do Ceará. conhecimento ancestral, não deve. Não deve ser utilizado comercialmente sem um trabalho ético por trás. Muito bom. Se eu pudesse voltar no tempo, eu? Faria tudo igual, do mesmo jeito. Meu ponto forte. Nossa, a primeira palavra que vem é resiliência, mas eu não estou curtindo muito essa palavra, não. Mas eu digo assim, eu acho que é isso, mas no sentido de eu não me abato. Muitas dificuldades, muitas paredes que se levantam, inclusive nesse trabalho da Cauína, estão se levantando paredes enormes, mas eu vou seguir. Muito bom. O meu ponto fraco. Muito emocional. Demais, mulher. É demais. É no sentido de perder o foco. Esse é o problema, sabe? Se emocionar a ponto de perder o foco. Vicente, muito obrigada pelo papo. Muito legal saber sobre a Alquimista da Caatinga, sobre todas essas descobertas, sobre essa força que tem na economia, nessa tecnologia social que você mencionou. Gostei muito de aprender isso. Foi muito legal o papo mesmo, Vicente. Tem uma coisa que acho que me inspirou bastante, que me fez lembrar de um evento que eu fiz semana passada, de uma frase que eu ouvi de uma pesquisadora. Um evento na área da medicina, enfim, nada a ver com o nosso mundo aqui, mas que ela citou o Ailton Krenak, né, o líder indígena que hoje ele está bem famoso, tem vários eventos. É uma frase dele que diz: o futuro é ancestral e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra. E acho que foi muito isso que você trouxe, eu fico inteira arrepiada, não tá de chorar. Com o princípio desse em mente que nem você tem, não tem como dar errado. Então, boa sorte para você no seu empreendimento, a gente está aqui torcendo por você. Silvia, obrigado por lembrar do Krenak. É uma referência, não dá para dizer que não é. Inclusive, no último contato que eu tive ele em vídeo, né, ele falou sobre o chocalho, né, e falou que isso é um agitador de partículas. Quando a gente tem toda uma discussão sobre a física atual, né, sobre essas questões de mover as partículas, e a gente, quando a gente faz esse trabalho aqui, acaba também fazendo isso. No começo da música, da abertura do Ponto de Jurema, é um chocalhozinho que toca, né, agitando as partículas. E eu queria também finalizar, obrigado, Adriele, por todo o contato que você fez, muito cuidadoso, e dizer que a gente é super capitalista agora, nesse momento. Queremos vender, queremos aumentar muito, só que usando preceitos que sejam éticos, que sejam bons também para a natureza e para esses povos que estão nos lugares onde eles estão. E se eles quiserem sair com a grana que a gente vai dar, massa. Se quiserem ficar também, massa. Compartilhamento de riqueza, né? É isso aí, Vicente. Muito obrigada. E você, Valer, que ficou com a gente até aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. E curta aqui, compartilhe, ative o sininho para o Vale chegar a mais pessoas. E se você tiver alguém
para indicar, para ser entrevistado aqui no nosso Vale, manda um e-mail a valedosuplicio@agenciasense, com S no final, .com.br. Muito obrigada e até o próximo Vale. Beijinho.